Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, que está assim: Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho a ninguém, enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Aquele homem, um homem rico, um jovem riquíssimo, tinha um bom coração, sim. Porque Jesus reconhece que esse jovem rico, quando o abordou, perguntando o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, quando Jesus olhou para ele, Jesus o amou, porque ele viu que era um homem, um jovem, que procurava fazer a vontade de Deus. Sim, porque Jesus, ele pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Jesus cita os mandamentos, os principais mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. E aquele rapaz, então, aquele jovem rico, respondeu a ele: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. A resposta de Jesus: olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: uma coisa te falta. Ou seja, ele realmente estava observando a lei. Esse jovem rico estava observando a lei. Ele não havia matado, não havia adulterado, não havia furtado, não havia dado falso testemunho, não havia enganado a ninguém, havia honrado pai e mãe desde a sua juventude. Meu amigo, minha amiga, aqui o Senhor nos dá as primeiras dicas a respeito da nossa entrada para o reino dos céus. Obviamente, nós, quando paramos no primeiro mandamento que ele está colocando para aquele jovem: não matarás, muitos de nós nos sossegamos, nós não assassinamos ninguém, esse é o sentido: não assassinarás. Então, a maioria de nós não tem esse pecado, não tem cometido esse pecado, mas nós sabemos que nós podemos matar alguém, assassinar alguém, através da ofensa verbal, da agressão verbal. Muitas vezes nós assassinamos um coração quando nós proferimos palavras ofensivas e agressivas. Então, eu posso estar quebrando esse mandamento também. Não adulterarás. Hoje, com a moralidade em baixa, vivendo em tempos onde o casamento não é valorizado, não é santificado, nós encontramos isso de uma forma muito banal, muito vulgar. Pessoas traindo os seus cônjuges de uma maneira tal que parece que estão trocando de camisa. Enfim, não adulterarás. Alguém pensa, mas qual o problema disso? Qual a dificuldade disso? A dificuldade é que Jesus coloca esse mandamento nos quesitos para a entrada do reino dos céus. Ou seja, o adúltero que não confessa o seu pecado, que não se arrepende do seu pecado, ele não entrará no reino dos céus. Não entrará. Também aquele que furta. Nós podemos não ser aqueles que andam pelas ruas buscando uma oportunidade para se apropriar do bem alheio. No entanto, nós podemos furtar outras coisas, outros valores. Valores esses emocionais, valores esses espirituais, valores esses que comprometem a nossa honra, o nosso nome. Nós podemos ser sujeitos que furtam a alegria do próximo, a esperança do próximo, furtam o prazer do próximo. Podemos ser. E isso pode acarretar
problemas para nosso futuro eterno. Não dirás falso testemunho. Quantas vezes por causa de uma amizade, por causa de um vínculo muito íntimo com alguém que comete um crime, que comete um erro, uma ofensa, nós não ficamos ao lado da verdade, mas ficamos ao lado da pessoa que amamos, só porque essa pessoa nos é cara, mas nós não buscamos a verdade, não defendemos a verdade. Daí nós podemos estar dando falso testemunho. A ninguém enganarás. De nenhum modo, de nenhum jeito eu posso enganar a ninguém que seja pela pouca cultura, pela idade avançada, pela pouca idade, eu não posso enganar a ninguém. E tenho que honrar pai e mãe, coisa que está sendo tão difícil no meio da nossa juventude, não é? Jesus colocou esses mandamentos para aquele jovem, e aquele jovem disse, não, eu observei tudo isso. E Jesus disse, não, sim, você observou, só que faltou uma coisa, a coisa fundamental que faltava para aquele jovem que tinha observado tudo isso, era exatamente o amor abnegado, o amor de Deus. O amor a Deus através da manifestação de um amor abnegado, sacrificial. Porque Jesus diz, olha, vende todos os seus bens, dá tudo para os pobres, e aí então você pode me seguir. E aquele jovem então, abatido por conta dessas palavras, ele se retirou muito triste, porque o seu coração estava apegado às coisas. Meu amigo, minha amiga, podemos ser, portanto, observadores de vários aspectos da vontade de Deus, mas se nós não tivermos o amor abnegado do Senhor, se nós não tivermos esse amor sacrificial, nada disso terá valor. Por isso, meu amigo, minha amiga, o nosso padrão é Jesus Cristo. Aquele que nos amou de forma abnegada e de tal modo que entregou sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida. Meu amigo, minha amiga, este amor Jesus nos ensinou e esse amor precisa ser reproduzido nos nossos relacionamentos. Pessoas valem mais do que coisas. Sempre lembre-se disso. Pessoas valem mais do que coisas. Por isso Jesus veio e entregou sua vida por nós. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que o seu coração seja um coração aberto para Deus e também aberto para as pessoas e para as suas necessidades, porque assim você terá garantido o seu caminho para o reino dos céus. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.